Lefi é suede, aí é o lela mesma. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Essa manhã eu quero mais um estudo bíblico, rapidamente, falar sobre o único que recebeu na terra a adoração. O único que recebeu na terra a adoração, a verdadeira adoração que merecia. Isso foi quando ele afirma em Mateus 28, 18, é-me dado todo poder nos céus e na terra. Para entendermos rapidamente, vamos falar para o povo de Israel, a nação era considerada uma potência, uma nação forte, quando tinha as seguintes autoridades em eminência e evidência. Como assim, pastor? Guerreiros, profeta, sacerdote e rei. Mas isso, o senhor pode dar legalidade a esse assunto? Sim. Nós vamos conferir que Jesus adquiriu todos esses méritos, não por condições impostas pelo homem, mas a Bíblia vai dizer que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, esse já era o legado dele, veio como homem e venceu o diabo, e venceu o pecado, e venceu a morte, como homem, como Adão, que não tinha pecado, não conheceu, não era como nós não. E por isso que ele diz, é-me dado todo o poder nos céus, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tinha essa autoridade, esse domínio. Primeiro como guerreiro. Em João 2:13, o que Jesus acontece? Ele entra no templo e expulsa os cambistas. O templo de Jerusalém, praticamente, era um banco único, tipo uma caixa econômica, onde ali tinham que ir ao sumo sacerdote, fazer as ofertas, ali se depositavam nos pés do Senhor as ofertas. E quando ele viu que o templo, a casa de Deus, estava distorcida, ele toma essa atitude. Quem poderia, como um homem comum, tomar a atitude de repreender cambista, de acabar com aquela parafernália que estava acontecendo naquele momento dentro do templo? Talvez só os soldados romanos. Mas ele, como simples cidadão, que era desprezado pela nação, pelos religiosos, até mesmo pela sua família, a própria palavra de Deus vai dizer que veio para os seus e os seus não receberam, mas todo quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então havia uma rejeição. Ele, nessa atitude de repreender os cambistas e falar, a casa do meu pai não é casa de negócio. Não vou adentrar nos dias odierno eminente não, hein? Então aqui ele, como um cidadão comum, ele foi um guerreiro. Então essa é a primeira condição que nós entendemos. A outra também, como profeta. Vamos ver em João 6:14, ele fala disso. E a gente entende nitidamente ele como profeta. São João 6:14. Ele vai dizer assim: vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, dizia, esse verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo, ao reconhecimento. E no versículo 7 ainda, capítulo 7, versículo 40, nós vamos ainda confirmar. Está dizendo assim: então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, dizendo, verdadeiramente este é o profeta. Tem mais confirmação? Tem, Mateus 21:11. Muito simples. A Bíblia explica a própria Bíblia. E a gente, para entender, tem que estudar. A gente tem que estudar. Mateus 21:11. Leamos então. E a multidão dizia, este Jesus é o profeta de Nazaré da Galileia. Então nós vemos aí, segundo ponto que eu vos falei,
Sacerdote. Bom, nós vamos partir para o livro de Hebreus, porque não é para a igreja, o livro de Hebreus é para Hebreus. Muitos fazem confusão com coisas do Velho Testamento, querendo englobar na nossa igreja, que o livro de Romano, o livro de Coríntios, Paulo já fala, já descreve, e não tem nada a ver com as leis judaicas, com as leis rabínicas, mas hoje os pastores, por falta de desinformação, as igrejas hoje, o que serve do Velho Testamento, principalmente coisa de dízimo, de oferta, que não tem nada a ver, era uma lei judaica, mas eu não vou adentrar nessa área aí não, para não ferir a muitos, não se sentir ofendido. Mas se estudar vai saber, vai entender. Vamos lá. Hebreus 2, o versículo 17, vai nos falar dessa postura. Hebreus 2, 17, diz assim: pelo que convinha que em tudo se fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso, fiel, um sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. O único que teve a capacidade de morrer por nós, conforme falei, o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. O versículo 4, capítulo 4, versículo também 14, dá a mesma orientação, né? Tem até uma epígrafe: Cristo, o superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, tá? Então, aí está mais uma condição. E também 5:10 vai continuar: chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, chamado por Deus. E também no capítulo 6, versículo 20, ainda nos orienta: aonde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente, sacerdote eterno, não terreno, que tinha que oferecer pecado primeiro possível, para depois pelo povo. Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não vou adentrar nesse Melquisedeque, tem muita teoria, mas diz que é sem genealogia, sem pai, sem princípio, sem fim de dia. Então, só quem é assim é o eterno. Pode ter estudos, orientações aí, mas eu não vou adentrar nessa complexidade aí de teorias ideológicas e estudos teológicos aí. Mas cada um tem a revelação que Deus dá, como está em Deuteronômio 29, 29. As coisas que estão ocultas são de Deus, só vão ser reveladas naquele dia. Mas as que estão escritas são para nós ensinarmos aos nossos filhos. Rei, quando que ele recebeu a posição de rei? Em terra? Vivo? Não. Tinha que se cumprir o legado: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele nos comprou a todos. Mateus 21:5, Lucas 1:35, 1:32, 33, que bota Jesus, rei dos judeus. Pilato escreve, né, e coloca na cruz. Lucas 23, 37, 38, está bem nítido também, né? Vai nos afirmar essa situação. Lucas 23, aqui, 37 e 38, está aqui, ó. E dizendo: se tu é rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras grega, romanas, hebraica: este é o rei dos judeus. Bem nítido de quem ele era rei, tá? De qual nação ele era rei.
Tá? Então vamos lá, Mateus 21, 5, que vai nos falar desse ponto também. 21, 5. E disse a filha de Simão: Eis que o teu rei aí te vem, humilde, e assenta-te sobre uma jumenta e sobre um jumento, filho de um animal que carrega. Olha a simplicidade. E aí, pastor, em tudo isso, uma nação, esse mesmo rei dos judeus, esse mesmo sacerdote, esse mesmo profeta, esse mesmo guerreiro, ele faz parte de nossa vida hoje? Sim. Ele deixou esse legado de poderio hoje, conforme eu falei, veio para os seus não receberam, tudo quanto recebeu, Deus o poder, serem feitos filhos de Deus. A legalidade passou para nós, jamuzeiro bravo, enxertado na oliveira verdadeira, que foi uma ordem imperativa de ir pregar o evangelho a toda criatura, o que eles não cumpriram com a missão, a nação, o primogênito. Efésios 1, o versículo 21 e 22, Efésios, o livro de Efésios, vai nos dar essa orientação de que nós temos essa responsabilidade. Efésios 1, 21, 22, aqui diz: acima de todo principado e todo poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha aí que coisa maravilhosa. E quando ele falou, é-me dado todo o poder, ir de pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a ordem que tem para a igreja, é o legado da igreja, desse guerreiro, profeta, sumo sacerdote rei, que era de Israel e agora passou